A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com o outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Heraldo Construções, Atlantis Resident, Spirit of the Sea. Freta, deixe a primavera colorir seu lar. Oktoberfest, de 11 a 14 de outubro. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. E Unesc, valorize seu currículo. Faça uma pós-graduação Unesc. Mais informações em unesc.net/pós. Seus tímpanos estão lubrificados, diabetes calibrada. Segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza. Eu vou fazer isso aqui igual o cara do oferecimento aí. Ele tá tendo um orgasmo. Não, eu acho que ele tá falando baixinho. Não, assim. Por que vamos... Oferecimento, eu não sei, pra não chamar atenção. Vai, tá começando o quê, vai? Programa do Avesso, a gente já entra hoje. É muito patrocinador, né? Daí com coisa fica com inveja. Daqui a pouco o Avesso vai ficar com 15 minutos só. A delícia, hein? Coisa bem boa. Meu sonho é nem vir mais apresentar. Daqui a pouco só tem patrocínio. É isso aí. Esse é o sentido da vida. Sentido da publicidade. É isso mesmo, entendeu? Isso que você consome. Pra você ver o seguinte, esse programa está no ar não é porque você escuta, porque ele não dá bola pra você. Ai, que pecado! Mas se não fosse você, a gente não estaria aqui. É verdade. Os maravilhosinhos, obrigada pela audiência. Adoramos todos vocês. Só porque vocês são legais, a gente não vai sortear nada hoje, tá? Hoje não tem sorteio? Não, hoje não Acabou tem nada. o sorteio? Entendeu? Hoje não tem nada, bom, entendeu? Então vamos pedir a benção tem bons papos. Tem bons papos, tem padre no Avesso. Adoro quando vem padre. Sempre quando vem religioso aqui, a audiência, ó. Eu adoro quando vem padre. Sobe, dispara. Por que será, padre? Pois é. São pecadores? O mundo precisa da espiritualidade. Eu acho que precisa, né, padre? Né? Principalmente hoje em dia, né? Isso. Tá bom, vou apresentá-lo então. Vai. Padre Alexandro Serafim, ele que é vigário paroquial na paróquia São Donato de Sara e estava me explicando ali enquanto tomávamos um cafezinho nos bastidores o que é vigário paroquial, a diferença de ser padre, enfim, já pode começar explicando para nossa audiência, né? Entendi. Então, em primeiro lugar, eu queria acolher, né, todos os nossos rádio ouvintes, aqueles que nos acompanham pela internet. É um prazer estar aqui no programa do Avesso, né? Aqui com o Dal Ponte, aqui com a Piti. Abúrigo. Pela primeira vez, um convidado sabe o meu nome e não sabe o teu. Graças a Deus. Sara. Entendeu? Ele foi teu convidado. Literalmente, graças a Deus, vai. Então, a diferença entre pároco e vigário. O pároco é o padre, né? O padre é o pároco, né? Tanto o vigário como o pároco, os dois são padres. Só que o pároco, ele tem uma responsabilidade maior, né? Ele está à frente no compromisso de conduzir a comunidade, a paróquia. E o vigário é um ajudante, aquele que está do lado dele, né? Ajudando na missão de pastorear o povo, auxiliando. Mas é como se fosse assim, a grosso modo, o presidente de uma firma, né? E o vice-presidente. O povo entender melhor. Para entender mais ou menos isso? Eu acho que pra mim a parte boa de ser padre é que você pode ir na casa de qualquer pessoa sem avisar. E comer. E comer muito, né? É a única parte comer boa. Comer e beber, né, padre? Vocês não precisam falar nada. Você bate na porta que quem é? O padre. Mas quanto tempo que o senhor não paga assim num bar, num restaurante? Olha, nos restaurantes depois que fiquei padre, nunca mais paguei. Nunca mais pagou mesmo? Não paga mesmo, bicho? Não pago. A profissão errada aí, sempre na faixa. Que coisa boa, né, cara? Mas tem que deixar uma bênção ou não? Não, e tem mais. Já permuta por bênção? Sempre convido pra voltar. Ah, é? Sempre faz convido bem pra voltar. Isso. Aí o padre volta, daí né? se eu der uma bênção, daí é... Aí é um ano. Aí né? mesmo Todo mundo pede a bênção? Sempre. Não, hoje em dia se perdeu um pouquinho. Disso. Mas os mais idosos pedem. Os novos, eu acho que tem um problema hoje que não se passou esse valor, né? Os mais idosos, eles têm ainda mais fé, padre? Até da bênção pro padre e também da bênção pros pais, né? Pros avós. Hoje se perdeu um pouquinho isso. Essa coisa tão bonita, né? Esse elemento tão bonito. E tu começou tarde, né? Tu falou que foi uma devoção, como é que é o nome? A vocação. Vocação? A minha vocação é a vocação adulta. Vocação adulta, olha que legal. Eu comecei a minha vida, né? Em seminário, essa dedicação maior ao ministério, aos 33 anos. 33, isso é velho. 33 anos. Na igreja, entre os garotinhos de 15, 16 anos, né? Entro no seminário. Eu com 33 anos entrei. Aí, eu nunca me esqueço que quando eu decidi ir pro seminário, eu era
motoqueiro, não tem? Tinha uma moto, era meio loucão e tal. Meio loucão. Daí na primeira noite que eu fui lá na noite que eu fui lá dizer que eu iria entrar no seminário e tal, eu lembro que era noite de chuva. Daí eu de moto com uma jaqueta preta, aí cheguei na porta do seminário, bati na porta, né? Aí chegou um padre, bem mais novo que eu, aí ele perguntou, o que o senhor quer? Eu assim, eu quero ser padre. Eu quero ser eu de jaqueta, de moto à noite. Ele assim, o que é ser padre? Daí houve toda essa, né? Um homem já formado, de jaqueta preta, de moto. Então, completamente fora, assim, do contexto. Do normal, né? Do normal desse processo de formação. Então, foi muito interessante. Mas com 33 você já tinha bem mais pecado que os outros, né? Sim. Já tinha uma carga maior, né? Era bem mais pecador. Mas por que bateu lá querendo ser padre? Não, porque lá é onde a gente, né, se dirige, né, quando a gente tem essa intenção, né, de entrar no sacerdócio, né? Mas quando que deu o estalo e diz, não, a partir de agora minha vida vai mudar, vou ser padre? Não, foi assim, eu tive uma vida, namorei, tive experiências que os jovens hoje têm. Foi por uma mulher. Uma mulher fez isso com ele. Isso. Uma cristiumense, padre Alessandro. Passei pela experiência das drogas. Passou por tudo isso? Das drogas, da bebida, das drogas, à noite, né? Teve tudo isso, o conjunto completo. Conheceu todo o lado do avesso da coisa. Do avesso. Mas só que talvez era até já uma busca de algo, né? E eu vi que no mundão não tinha encontrado. Nada te completava, não tinha jeito. Completava. Daí, através da participação na igreja, nos movimentos, aí o Senhor foi trabalhando isso em mim, né? Esse chamado. E me pediu para ser uma coisa assim mais... Uma coisa mais de verdade. Uma coisa mais íntima, uma coisa mais próxima, né? Então, eu resolvi dar esse passo, vamos dizer assim, esse passo na fé, fazer experiência. Mas você foi testado várias vezes, né? Trabalhava tudo, eu trabalhava tudo, tinha um bom emprego, deixei tudo. Largou tudo, cara? Larguei tudo e encarei essa. Quanto tempo de formação para virar padre? Olha, eu passei 8 anos no seminário. E você, por ser mais velho, tinha mais preconceito quanto à sua figura? Sim, tinha. Tinha uma carga maior já? Quando eu comecei no seminário, aí eu comecei do começo, no início. No início mesmo, zero? No início, não cortei etapa nenhuma. Comecei e fiz o processo desde o começo. Então eu com 33, aí eu tinha do meu lado lá menino de 17, 16, 18. Que geralmente é a idade que se inicia. Então imaginou eu no meio dessa turma, né? Aí todo mundo chamando... Era o tiozão da Suquita, todo mundo me chamando de tio e tal. Às vezes nós estávamos no seminário e chegava alguém para visitar o seminário, daí perguntava assim, o senhor que é o padre? Não, sou seminarista. Ainda tô na etapa. Mas daí nunca recaiu, não teve recaída do mundão anterior? Não. Se manteve firme o tempo todo? Fui firme. Graças a Deus, claro, essa é graça de Deus, né? Graças a Deus, literalmente, né? Foi graça de Deus, mas ele me manteve firme. De quais pecados você sente falta? Olha, nenhum. Não sente falta nenhuma? Não, mas cara. Ele vai dizer que sente de algum, mano. Quem é que não sente falta de um pecadinho? Mas ele é padre, a gente a gente fala. Nenhum. Não, mas não, sinceramente. Nenhum mesmo. Jura por Deus? A gente pode jurar por Deus, padre? Sim ou não pode. Porque a gente fala, né? Eu juro por Deus, eu juro pelo amor, pelo meus pais. Que a tua pais. resposta seja sim ou não. Não precisa ficar jurando por Deus, por isso, por aquilo ali. Eu vejo o casal que fala isso, então jura por Deus, não tá mentindo. Mas quando o casal já faz isso aí, porque daí já tem treta, né? Já foi, né? Então não. Não tem essa? Não. Pra ti, qual é o pior dos pecados da humanidade? Pra mim, o maior dos pecados é a indiferença para com Deus. Indiferença. Deus tanto faz como tanto fez. Entendeu? Esse é o maior pecado. Tipo ser um ateu. Assim, quem é ateu? Não me faz falta. Deus para mim não faz falta. Se tiver, tem. Se não tiver, não tem. Acho que essa indiferença é para mim o pior pecado. Mas o que falta para uma pessoa dessa? É ter um clique? Despertar? Acho que tem que ter um encontro pessoal com Jesus, né? Tem que ter realmente um encontro assim que ele se descubra, que ele descubra Deus, a importância de Deus, né? E só quem faz essa experiência sabe o valor. Isso vem de casa, vem de berço, vem de educação, vem de ir à missa ou ir ao culto? Ajuda.
Ajuda. Mas essa experiência, sim, eu acho que é uma experiência própria. Porque tu pode ir na tua casa ter uma experiência de fé por tradição, por modismo, porque alguém quer, né? Por obrigação. Tipo, acontece às vezes, né? Por obrigação, obrigado a ir na igreja. por obrigação. Agora, a fé tem que ser um negócio maior, tem que ser uma convicção, um amor maior. E como é que se transmite, por exemplo, para as crianças a fé, padre? Porque às vezes a criança não quer entender e não entende. Um adolescente, por exemplo, não... É assim, ó. Hoje nós temos a linguagem, é a nossa grande dificuldade, né? A linguagem com a criança, a linguagem com o jovem, é a nossa grande dificuldade. Mas quando tu tem esse dom na igreja de uma pessoa que sabe transmitir isso, e ela transmite isso para essas pessoas, um grande instrumento para isso, tanto para o jovem, tanto para a criança, é a linguagem do amor. O amor, eu acho que é a veia, né? É a veia principal para tudo. A igreja principalmente na questão da religião. A igreja católica, pelo seu tradicionalismo, ela conseguiu entender bem as redes sociais? Por ser uma igreja mais tradicional, mais antiga, sim, mais conservadora? Não, agora ela tá amadurecendo isso, né? Ela tá começando a entrar, a usar, ainda falta muito, né? Você usa bastante. Principalmente a mídia a serviço dentro do culto, dentro da celebração eucarística, o data show, o som, agora essa questão da filmagem, das fotos. Demorou um pouco para isso? Demorou. Isso ainda tem um certo preconceito dentro da igreja. Acho que atrapalha, porque tira atenção. Por causa disso, acho que a gente tem que saber conciliar, porque isso é muito importante. As mensagens, né? Pô, é muito mais fácil mandar uma mensagem via... Isso, né? Quer dizer, você manda o bom e o ruim hoje, né? Tem coisas que, felizmente, tem que ser ainda no corpo a corpo, né? Frente a frente. Mas muitas coisas na igreja, esse veículo da comunicação é muito importante. O que o senhor acha de quem filma a missa? Bota no stories, né? Tem gente que fica meia hora postando tudo. Para filmar. Não, até é interessante, essas pessoas doentes, os idosos que não podem ir, tem ali um pessoal filmando e já ao vivo pelo Facebook. Não, mas a Pi tá falando... Não, tô falando dos fiéis mesmo. Do fiel que vai lá e quer tá lá se e mostrar e tal. fica filmando. Filmando ele ou filmando a missa? Filmando vocês. A missa. De repente quer em casa rever uma homilia, que é, às vezes, por exemplo, na hora da homilia... Tá sendo bondoso, hein? Na hora da homilia, às vezes em casa quer fazer uma reflexão mais profunda, ter uma mais concentração, tal, aprofundar o tema. Claro. Né? Eu acho que pode ser. A Pi tá falando das piriguetes, só vão na válido, missa, né? Não tô falando de nada, não põe palavra na minha boca. Não tô falando de piriguete, não. Não vem falar coisa, não. Tô falando de homem também. Pecando 6 dias seguidos e aí vai na missa. Vale isso, padre. Pecou. Não, é que eu acho que a missa é um lugar de concentração. E daí eu não entendo quem fica filmando, entendeu? Filmando. É que nem tu ir no cinema e filmar o filme, né? Meio que não... É que você não vê, né, pô? Você não presta atenção. Tem como ver. Já entrou muito bêbado na tua... Porque sempre tem que entrar um bêbado na missa pra encher o saco, né? Olha, aqui em Sara ainda não. Não, mas lá em Sombrio... Sombrio é loucura. Todo domingo era um. Entra um bêbado... Era o bêbado, era aquele andarilho... Um drogado, não sei, sempre davam. E eles faziam agito, né? Faziam agito pra chamar atenção. Mas entrou no lugar certo, né, padre? É lá que tem que entrar mesmo. Mas que sentasse, ficasse, né, participando, mas pior é que ele atrapalha. Fala alto. Ó, o Manfredinho tá dizendo, já imaginou o mano indo pro seminário? Seria um bom padre. Então, eu tava contando pra ele, eu fui pro seminário uma vez. Eu fui pro seminário uma vez. Ai, não, mano, até não, mas não é. Não, uma vez a gente pegou um ônibus, eu estou no Cristo Rei a vida toda, um colégio de freiras, né? É um colégio católico, e nós fomos visitar o seminário. E eu me lembro que na ida eu fui comendo coxinha, chocolate não patrocina, então com achocolatado, porque se patrocinasse eu ia falar que era chocolate. E é próximo da gente. E tava quente, sabe assim, tava quente, um calorão. É aquele chocolate quente com aquela coxinha no ônibus. Te deu uma ligeira. Não, fiquei ruim. Aí nós fomos jogar bola depois. Não tinha um campo no seminário. Uma programação bem propícia, né? Tudo casou. E eu fiquei meio mal. E eu me lembro que eu regurgitei numa antessala que tinha um taco de madeira lindo no chão, assim, dos padres. Eu regurgitei lá. Necessária essa informação, né, Padre Alex? A minha vida no seminário foi essa. Oi, boa tarde. Entrevista muito legal, adorando o programa. Parabéns ao padre. História bonita. É a Vera Gava que tá na história. Nossa Vera maravilhosa. História qual, padre? A história da fleirinha lá, do que contar pra nós e tal. Da freira? É.
colégio e tal. Não, o Cristo Rei tem 1 milhão de história lá, né? Colégio maravilhoso. Tá escondendo o jogo? Não, Acho que eu Conta, não- padre. eu acho que ele não deu de ideia. Não, Conta não. muito pecado dos outros pros outros? Jamais? Tu não me contaria nada que o mano te contou? Não. No confessionário, Não posso, assim? não posso. Jamais, padre. Não, segredo de confissão não dá para não pode abrir. O pessoal se confessa muito? Olha, infelizmente o sacramento da confissão é um sacramento tão bonito, ele está meio esquecido na igreja. Mas a igreja reconhece esse sacramento como o sacramento da cura. E hoje a gente vê tanta gente doente, amargurada, sofrida, né, deprimida, porque leva consigo um pecado, né? E Não põe pra fora isso? Não põe pra fora, conversa, uma orientação, às vezes, né? Poderia repartir um pouco o jugo, né? Esse fardo, mas infelizmente é o fechamento. É o orgulho. O orgulho não deixa a pessoa fazer isso, padre? Você acha? Talvez seja o orgulho. Tem um pouco disso, a sim. dificuldade, porque o sacramento da confissão ele exige também de nós uma resposta, né? Talvez a dificuldade de perdoar o outro, de se perdoar. Se perdoar. Mas eu posso fazer isso Às vezes com Deus? perdoar Deus também. Fazer direto com Deus, sem passar por ninguém? Não, na Igreja Católica nós temos essa graça, né? Esse instrumento tão bonito. Nós temos um instrumento que é o sacerdote que faz essa ligação, né? Essa ligação com Deus, né? Mas você já pegou, por exemplo, se você já fez uma soma dos pecados da paróquia? Assim, peguei, fiz um gráfico, né? Um gráfico aqui, ó. Esse mês a traição tá em 50%, né? Aqueles de dar um arrepio, Aí tipo, você nossa, o pecado dessa tá doído. Você pega a homilia em cima mais ou menos do contexto dos pecados, você faz? Não. Não faz assim, Eu depois que, ó, a gente tem a experiência do sacramento da confissão, confesso uma pessoa. A pessoa saiu da minha sala, aquilo ali pra mim... Zerou mesmo? Zerou. Mas como é que você consegue zerar isso na tua mente, cara? Mas aí Tanta energia negativa, às vezes. Pra nós é uma coisa comum, né? E é um trem, né? Cada hora vem uma coisa, vai É passando. tipo um médico fazendo uma cirurgia, né? Mais ou menos assim. Mas você já ficou muito mal? Agora eu com já fiquei assim, como é que eu dizer, já fiquei triste, né? Eu já fiquei mal assim. Já chorou numa confissão, padre? Já chorou? Já chorei. Já chorou? Já chorei. Eu e a moça, uma moça foi uma vez a pedir perdão, né? Se reconciliar com Deus por um aborto que fez. No final, eu e ela, a gente se abraçou e chorou junto. E já ficou muito curioso pra saber o fim de alguma história? Por exemplo, eu chegar lá, padre, Ou Alex, eu não- tô me separando, tô sofrendo, Não, meu eu não- casamento tá ruim, eu não mas vou posso. tentar resgatar. Eu não Tu posso. tem essa curiosidade? somente Será que quem- voltaram? Não, sim. A gente sempre acompanha. Porque geralmente quem confessa são pessoas que têm uma vivência mais íntima, assim, com a paróquia. Comunidades, estão sempre ali. Uma vivência mais participativa. Então a gente sempre encontra, né? E a gente pergunta como é que foi, qual é aquele problema, tal, isso e aquilo. Até, assim, pra ver, assim, que às vezes o conselho da gente, né? A orientação da gente, se foi seguido, se ela... Né, Mas já deu muito conselho errado, padre? Olha, já foi dar um conselho e... Olha, a gente para aconselhar uma pessoa, né, na direção espiritual, na orientação espiritual, né, no aconselhamento, nós temos que estar, sinceramente, em oração, né? A gente e tem que ter muito discernimento, muita sabedoria. Tem pessoas que às vezes vêm procurar a gente para uma orientação, né? Às vezes naquele dia eu não digo nada. Que você não tá bem também? Eu tenho que rezar a situação. Você tem que entender ela. Eu tenho que para começar eu tenho que entender, eu tenho que entrar na história dela, ver o que aconteceu, isso, aquilo ali, pegar algumas coisas para ver uma inspiração. A gente não é, por exemplo, um botão. Agora saiu aqui a resposta. Não é assim. Os Porque problemas... ali é uma vida que está em jogo. Às vezes é um casamento que está em jogo. Então tu tem que rezar, às vezes depois, hoje eu te escutei, eu vou rezar, a próxima vez que tu vem a gente conversa e se eu tiver uma resposta para te dar, eu te dou. Os problemas das pessoas são parecidos, padre? São. Geralmente são parecidos, geralmente é... São, né? Muda um pouco, às vezes, o contexto, tal, a situação, mas assim, mas os problemas são parecidos e o sintoma dos problemas são o mesmo. Tá? O motivo do problema, que quero dizer. Muito é a falta de oração. Falta de oração. Distanciamento de Deus. Aí as coisas
né, não dão certo. Minha mãe sempre dizia isso, que falta pra essa juventude é oração. Não dá certo. Falava Se apegar mesmo? a Deus, falava. Vai orar, minha filha, ela dizia. Vai orar, tá te Você ia faltando pegar oração. fé, né, cara? Você ia pegar alguma coisa sabe, maior assim, que tipo, você, exato, né? exato. Padre, acho que é isso, É né? um elemento. Não é O colocar Deus transcendente. numa cadeira, não é isso, né? Não, Eu acho e que- assim, ó. Se tu analisar o ser humano, a espiritualidade é uma das dimensões dele. E para mim é a mais importante. Ser espiritual. A dimensão espiritual de um homem não importa a religião dele, não importa a igreja, não importa a forma de se relacionar com o transcendente, o que é o transcendente para ele. Mas assim, ó, a dimensão espiritual tem que existir e tem que estar em equilíbrio. Tá certo, vai quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Maravilhoso, padre Alexandro Serafim. E vamos fazer o seguinte, que dia é hoje? Já que o padre tá aqui, a gente Afinal. nem fez, que dia é hoje, vai, poxa. Agora no programa do Avesso, os fatos mais importantes do dia que você não precisa saber. Sério mesmo? Mas pra que isso? Ainda faz eu perder meu tempo. Ah, podia tocar uma música, né? Ai, vamos jogar baralho. Notícias que você não precisa saber. Programa do Avesso. Oferecimento: Ossa Cozinha Consciente, alimentação saudável, consciente e sem glúten. Dugas Pizza Delivery, um jeito novo de fazer pizza. E Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga anexo ao Ventuno. Ó, Pete, num dia igual hoje, em 2006, o YouTube era comprado pelo Google pela fatídica quantia de apenas 1,65 bilhão de dólares. E John Lennon nascia. Ah, é verdade, bacana, hein, Sabe, bacana. de John Lennon. Hoje é nosso dia também. De quem? Dia do atletismo. Ah, Nós, não. atletas. Aí, o dia dos meus amigos, vendedores de consórcio, olha, meus amigos picaretas. Meus amigos açougueiros também. Ah, esses Me sim. ajudam a comprar carne. Esses são os melhores. Melhores, do... melhores. Pra mim, uma das profissões mais nobres do mundo. Já que estamos falando de açougueiro, olha aqui, ó. Uruçanga conta Meu agora. Jesus, pronto. Esse é Uma, bom. Esse é uma bom. deliciosa opção. Conta agora não, né? Você já sabe, você escuta o Avesso, sabe que em Uruçanga tem a Del Fuego. Del Fuego é especializada em carnes nobres e oferece cortes de bovinos, suínos, galetos e ovinos. E o sistema de parrilha, é claro que dá aquele gostinho na carne que o Maninho, a Pete, o Padre Alex, todo mundo curte. Mal passada ou bem passada? Bem passada. Bem passada? Fala mal do padre agora. Bem passado. Fala mal do padre. Isso eu sou não- eu que peço, padre. Eles me chamam de fresca. Não. O padre é fresco também, mesma coisa. Bem passado não cola. Mas tudo bem. Lá na Del Fuego, pode ser, padre. Lá eles são democráticos, são ecléticos. Você pode escolher a carne que você quiser. No seu ponto eles vão fazer, tá? Pode ser essa carne fresca que você gosta bem passada, entendeu? Pode ser carne de verdade mal passada, não tem problema, tá? Olha aqui, ó, tem grelha móvel, tem tudo. Conheço o Del Fuego Restaurante em Uruçanga, anexo ao Ventuno. Essa é uma delícia que você... Se eu fosse te dar um conselho espiritual humano, seria conheça o Del Fuego. A gente já volta no avião. Fome. Aqui é o Fernando da percussão do Grupo Trem de Ferro. Obrigado ao Avesso. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Oktoberfest, Saint Beer e Unesco. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso. Hoje, com quem? Terçou por aqui, dia de pedir a bênção pra ele, padre Alexandro Serafim, nosso convidado de hoje. Padre, eu posso cometer pecado de segunda a sexta e ir pra igreja no domingo? Tá valendo? Pode. Posso mesmo? Pode. Só não pode deixar de ir na igreja. Ah, é? Posso mesmo? Tá valendo? Seu... Pode. Vai se confessa. Dá uma compensada O assim? bom é não pecar. É não fazer. O bom é não pecar. A partir do momento que eu tenho consciência sobre um pecado, ele fica mais grave ainda? Fica. Aliás, Não, fica mais leve, padre. aliás. Não, quando eu estou cometendo consciente. Aliás, para ser pecado, tu tem que cometer ele com consciência. Ah, é? Quando eu... Conscientemente, Não, é pecado. Teoricamente não é pecado? não é pecado. Porque você não sabe o que tá fazendo, né? Ah, mas daí isso é desculpa pra muita gente pecar, padre. Mas daí Deus vê a sinceridade ou não da pessoa, né? Tá, eu posso ir na igreja uma vez ao mês? Ou não vale? Tem que ser uma vez por semana. Não, pode. Uma vez a igreja por mês você pode ir, não tem problema. Tá valendo Bom, também? Tá valendo, Liberou? tá valendo, Valendo. tá valendo, tá valendo. Então, padre, olha só, por que Deus nos dá livre-arbítrio? Arbítrio? Nunca você fala Arbítrio. Arbítrio. E depois nos cobra pelas nossas decisões. Mas nos ele- julga. Por que ele faz isso? Sei, porque assim, ó, cada um ele dá a liberdade, né? Ele dá a responsabilidade e o compromisso sobre as suas ações, não é verdade? Você imaginou se você não tivesse o livre-arbítrio? Se você fosse um escravo, se você não pudesse fazer nada,
Entendeu? Então é assim, a dificuldade é assim, ó, se Deus nos dá liberdade, a gente reclama. Se Deus não nos dá, a gente reclama também. O negócio é reclamar, então. Então no fim a gente não sabe nem o que pede, o que quer, né? Tipo estação do ano. Que quando tá verão, quer inverno. Quando tá inverno, quer verão. Então é isso, é complicado. Mas ele dá essa liberdade pra gente poder decidir, né? Decidir entre o bem e o mal, né? E claro, na sua intimidade com ele, na sua relação com ele, sempre optar pelas coisas boas, né? Então o bem e o mal existem mesmo, padre. Porque ele precisa, assim, ó, ele precisa, no caso, quando olhar para nós, né, ver assim, não, esse meu filho está caminhando, ele está buscando as coisas boas, está se superando, está no caminho de conversão, né? É como diz Dom Cipriano, um bispo da igreja, a conversão começa no nascimento e vai até a morte, né? É cada dia a gente se superando cada vez mais. E para que isso aconteça, a gente não tem que ser um fantoche, né? A gente tem que agir na liberdade. E por que tem gente que sofre tanto nessa vida, padre? Oi? Por que tem gente que sofre tanto? Que tem doença, não tem o que comer, perde familiar? É como uma vez aconteceu, né? Num campo de concentração, onde uma pessoa foi morta. Aí chegou uma pessoa para um cristão e disse assim: olha aí, olha essa pessoa que foi morta, aonde está Deus? Né? Aí o cristão olhou para ele assim: eu quero fazer outra pergunta para ti. Aonde está o homem aí? Aonde está o homem? Então o sofrimento são as nossas opções, as nossas escolhas erradas, os nossos caminhos errados. É os homens, né, que não sabem partilhar. É os homens que não são solidários, não são fraternos. Ô padre, o diabo... Como no caso, é a ausência de Deus nessas pessoas, né? Mas você está falando de mal, por exemplo, do mal, né? O diabo, como a gente vê ele pintado, ele existe? Aquele ser malvado, Sei não, o diabo é vamos dizer assim, ele existe. Odeio esse nome, tá? A igreja confirma isso nos documentos, né? Mas não é assim uma coisa assim também tão fácil como as pessoas pensam, né? Que tudo é diabo, tudo é manifestação demoníaca, tudo é o demônio. Também tudo é culpa, tudo é culpa. Também não é assim. Tem gente que vive só disso daí, porque, né? Assim, tem pessoas que parece que o diabo é mais forte, é mais poderoso que Deus, né? Parece que tudo que dá errado é o diabo. Todas as dificuldades, todas as tempestades da vida é o diabo. Para ele parece que Deus não existe. Já teve algum encontro? Mas a ação dele no mundo, a gente pode perceber. Já teve algum encontro com coisa ruim, pai peludo? Já teve alguma coisa parecida com isso, padre? Não, eu quando às vezes fico 3 dias sem rezar, eu viro num bicho, mas ainda não chega nesse nível? Eu não tive um encontro ainda com ele, não. Não tem? Mas é assim, Ô padre, exorcismo existe? Exorcismo? Existe mesmo? Existe na Europa, existe uma associação mundial de exorcistas. E cada diocese, por exemplo, a nossa diocese aqui em cima, cada diocese deveria ter um padre exorcista. É mesmo, Para ajudar. Para ajudar, às vezes, não é nem pela questão do demônio. É para, às vezes, uma pessoa que se acha possuída, às vezes para ajudar essa pessoa a ver que não é aquilo ali. Para orientar ela nesse momento de dificuldade. Às vezes não é nem a questão do demônio. Às vezes é questão de iluminá-la, porque ela acha que aquilo ali é coisa do demônio, e não é. Às vezes é um problema psicológico, né? Já vi muito isso também. Isso, às vezes um problema psicológico, um trauma, uma coisa que aconteceu com ela na vida dela e ela tem algumas alucinações, algumas ilusões, algumas coisas. Acha, né? Vê alguma coisa. Antigamente era muito normal, não existiam explicações para as doenças psíquicas. A ciência, né? A psicologia surgiu agora, né? Há pouco recente, tempo. né? Então, as ciências, a sociologia, a psicologia, psiquiatria, a antropologia, tudo coisas que vieram, a filosofia, tudo coisas que vieram agora para iluminar um pouco, ajudar. E as ciências, quando se unem, quando se entreajudam, muita coisa bacana acontece. Ô padre, anjo da guarda existe? Sim. Tem mesmo Sim. O cara que te cuida lá. E agora, há poucos dias atrás, a gente celebrou isso.
Foi o dia do Anjo da Guarda, Anjo semana da passada. Guarda. E é tão bonita essa experiência, né, com as criaturas angelicais. E diz a Sagrada Escritura, a tradição e o magistério, que é o tripé da fé, né, para os cristãos católicos, que quando a gente nasce, a gente recebe o nosso anjo. De presente, Que ó. nos acompanha até a morte. E cada um tem um? Ou eu posso dividir o meu com o mano? Cada um tem um. Daí ele Não que eu faria, né? Mas... Eu acho que um anjo pra ti e pro mano não dava certo. Não dava conta, né? Não, que aí não dá certo. Mas olha só, eu nunca me esqueço que uma vez eu fui em São Paulo, nesses cemitérios antigos, né? E tinha lá uma ala que era pras crianças. E tinha um túmulo lá, que era em forma assim de uma gradezinha, né? E tinha um anjo ajoelhadinho chorando. Achei tão bonito, né? O sentido daquele anjo chorando foi aquele protegido dele, né? Que era para ele ser o protetor, que não pôde nascer, que não cresceu. Então ele chorando, né? E muitos anjos também, em cima dos túmulos sentados, como dizendo assim, ó, trouxe, né, o meu protegido até aqui, agora a minha missão acabou. Agora eu tô livre. É tão bonito, é tão bonito isso, dá essa certeza, né? Você já viu alguma coisa que você não conseguiu entender, Alex? Muitas coisas que você não conseguiu explicação. Mano, é assim, ó. A fé. Nem tudo é explicável, né? Move montanhas? Nem tudo é palpável, né? Que tu consegue explicar. Senão, para que existiria fé? Né? Como uma definição bonita de fé na Sagrada Escritura, né? A fé é o fundamento da esperança, é a certeza daquilo que não se vê, né? Então, se eu vejo, eu não preciso de fé, né? Então, a fé é um elemento muito importante na espiritualidade, na nossa relação com Deus. Você acha que o mundo está caminhando para um mundo sem fé, padre? A gente está seguindo essa direção? Olha, não é a questão da fé. É a questão da relativização, né? Muito relativa hoje as coisas, né? Se perdeu um pouco algumas verdades essenciais, né? Ou se tem trocado por outras que o mundo hoje está oferecendo. Mas eu acho que tem uma sede grande. Tem uma sede grande de fé nas pessoas. Só porque de repente estão bebendo em lugares que, né? Por exemplo, hoje uma coisa muito hoje nessa teologia da prosperidade, né? A ligação entre fé e dinheiro, fé e bens materiais, né? Então é uma coisa tão bonita, né? Sendo assim, contaminada pelas coisas do mundo, aí é meio complicado, né? Eu vejo muita gente falando, eu estava no momento A, B, C, enfim, e Deus falou comigo. Isso acontece mesmo? Acontece. Tipo, eu ouvi Deus, ele veio e me deu um recado. Não assim, pessoalmente, né? Não tô dizendo materializado, mas de ter esse sentimento de algo, que algo foi diferente. Essa inspiração, exato. Um toque, sim. Isso aconteceu contigo, padre? Aconteceu comigo também. Quando tu decidiu ser o padre? Isso. Por exemplo, nos meus momentos de oração, na minha capelinha, quantas vezes a gente sente a presença de Deus, sente uma inspiração, uma coisa que Ele quer que a gente repasse para as pessoas, que a gente fale, que a gente reflita com as pessoas. São as inspirações, né? E isso acontece muito nos nossos momentos de intimidade, no momento de oração. Ali a gente chora, ali a gente ri, ali a gente briga com Deus, entendeu? É isso. Deus nos fala 24 horas por dia. Na natureza, na obra criada, na nossa vida, nas nossas relações, por aí vai. Tá certo. Tem uma notícia aqui, olha, bacana, Adelor Lessa publicou no 48, olha só, loucura. Bolsonaro não vai apoiar comandante Moisés no segundo turno em Santa Catarina. Você que tá ouvindo a avesso agora, ó, fica com essa pra você. Entra lá no 48 agora, que a Adelor acabou de publicar isso. Fresquinha? Bombástica, hein? Bombástica, com vídeo, inclusive, do Bolsonaro dizendo por que não fará isso. Lá tem um motivo, agora vocês acessem o 48.com.br. Bombástica, essa, ô padre, vem cá, conta, é quente essa aí. Essa veio rachando. Ô padre, vem cá, você foi pra Tocantins, cara? Foi. Mas é longe, hein? 2.600 quilômetros. Vou fazer o que em Tocantins?
Não, é que a igreja de Criciúma, a nossa diocese, ela tem ela tem um projeto chamado Dioceses Irmãs. Então ela ajuda, né? Ela ajuda dioceses lá do norte, do nordeste, da Amazônia, que tem dificuldade com padres, né? Porque não consegue, não tem Não, gente lá é suficiente. poucas vocações, a igreja é muito pobre, não tem como investir, não tem como animar as vocações. Então eu fui em 2017, fui designado para ir para lá. Fiquei 1 ano e meio lá em Tocantins. Uma realidade de muita pobreza cultural, pobreza econômica, social, de saúde, enfim. Um lugar assim muito pobre mesmo, todos os sentidos. Pobreza também de fé, espiritualidade, entendeu? Isso é um desafio, né, padre? É um desafio. Isso É um desafio porque lá eu era pedreiro, eu era cozinheiro, eu limpava a casa, lavava roupa, era o pintor, era o jardineiro, era tudo, né? Então, sem dinheiro, não tinha como fazer não obra. tinha como fazer difícil. obra, então ou tu fazia ou nada acontecia. Como é que era? Você ia chamando um por um pra missa? Você tinha que ir na casa? Como é que ia convidar? Muitas vezes eu tive que fazer isso, ia nas fazendas, nos sítios, ia rezar lá. Por exemplo, tinha uma comunidade, olha só, tinha uma comunidade que eu atendia 2 vezes por mês. Eu tinha que sair de casa às 5h30 da manhã para chegar na comunidade 9 horas da manhã para rezar a missa. Isso a pé? Como é que é, não? Não, de carro. Carro? Mas era numa estrada tão ruim, no meio do cerrado. 3 horas e meia. 3 horas e meia. Eu tinha que chegar lá. E às vezes eu chegava lá, a igreja, ninguém na igreja, eu ainda tinha que estar chamando as pessoas para participar da missa. O padre tem salário? Ele é chamado de uma côngora. Côngora? Côngora. Esse eu É não o sabia. pagamento mensal? É tipo uma ajuda de custo que ele tem para sobreviver, né? Não deixa de ser um salário, né, padre? Manter Normal, a sua. lógico. Não é um salário porque o salário está muito ligado à profissão, né? E padre ele não. Ele, É mais por devoção? Padre não Entendi. é uma profissão, né? Não é uma profissão. Então a gente É a profissão ganha. do amor. Então a gente. Não, olha só. Eu Inspirada, acho, vai. gente. Inspiração, Por que né? não é profissão? Inspiração, Não, sim. vai. Não, mas não é. É algo a mais, né? A profissão, assim, tu escolhe uma profissão, né? O padre, o sacerdócio, assim, tu é escolhido, né? Essa é a diferença. Tem uma dimensão espiritual, assim, mais profunda. Tá na hora que você vai comprar Se bem que o alguma coisa, trabalho também, eu tenho toda uma espiritualidade, toda uma profundidade, né? Que o trabalho também, a profissão também é uma bênção de Deus, né? É um dom, né? Mas acontece do padre ser padre, daí se formou padre, enfim, lá na teologia e fica sem paróquia? Tem paróquia para todos os padres? Tem, só serviço. sempre vai ter? Serviço não falta. Só é vontade de trabalhar. Tá, mas você pode escolher pra onde é que você vai ou não? Não. Vem uma hora de cima lá? Quem determina isso, aonde nós vamos, é o bispo, né, o nosso bispo, depois de muita oração, rezar, aí vê as necessidades da diocese, né? Ó, o padre Alex tem esse perfil, aquela comunidade tem esse perfil. Por exemplo, não é Aí- porque você incomodou o bispo que ele te mandou pra Tocantins. Não Foi isso? Não. Só pra saber. Que vai... Vai que rolou uma treta e dizer, eu vai- não quero esse padre aqui, porque as pessoas são humanas, né, padre Vamos Alex? botar ele na geladeira. Não. Some com esse padre aqui da Manda pra paróquia. Tocantins, Não, Acre, não. Roraima. Não, Vai quem não. tá aqui, Pitbull. É, não. Padre Alexandre Serafim, nosso convidado hoje vai. no programa do Ah, Avesso. você quer confessar algum pecado? Liga pro Avesso que nós vamos, ao vivo, nós vamos confessar o seu pecado. E eu vou me vai. conversar agora nos bastidores. Oi, gente, sou Anne Freitas, atleta profissional de fisiculturismo. Eu vou dizer pra vocês, ó, é muito mais fácil vir aqui nesse programa falar de comida do que se preparar, né, pro meu campeonato sem pizza, sem nada. Mas olha, eu tô de avesso hoje, posso comer uma pizza? Tal. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento Bistec Supermercados, Freta, Oktoberfest, Saint Beer e Unesc. Voltamos, Pitbull, onde? Programa do Avesso. Hoje, quem tá aqui? Hoje o padre. Padre Alexandre Serafim, da paróquia São Donato e Sara. É certo eu falar isso, que é da paróquia? O senhor não é da paróquia? Não, o senhor é de todas? É de todas, eu estou lá. Está lá. Está na Mas paróquia São Donato de Sara. Acaba passando por todas, realiza casamentos em outras. Sim. Pode
faz tudo. Batismo, o que mais? Primeira comunhão. Crisma só se o bispo não puder e ele autorizar. Mas a crisma é sempre com o bispo. Ô padre, eu não me crismei, eu não posso casar, é verdade? Não é isso. Não é que ela pode ou não pode? Não, essa ligação não existe. É uma falácia, né? Um monte de gente fala isso. Quem não se crismou não pode casar na igreja. É bom que você, né, no teu processo esteja tudo em dia, né? Mas, por exemplo, você pode casar, né, certinho, e depois, né, você é convidado, orientada a colocar em dia os teus sacramentos, né? Fazer depois a crisma, que é tão bonito a gente estar em dia, né, com Então, Deus. padre, viver amaziado é viver em pecado? Viver o quê? Amaziado, junto, né? Juntado. Como hoje em dia todo mundo. Como todo mundo. Assim, não vamos se referir quem tá na mesa, mas todo mundo vai. Ninguém aqui, padre, fica tranquilo. Nós dois, sim, tudo na ordem de Deus. Tá tudo certo aqui, Ok. padre. Ter filho antes de se casar também. Jamais também, padre. É porque assim, o homem e a mulher amaziado, né? Amaziado, eles não amaziado. Eu não aprendi a ouvir esses dias. É que a dificuldade é assim, eles não estão em plena comunhão com a igreja, não é verdade? Não estão em plena comunhão com a igreja. Então eles precisam da bênção de Deus, né, da graça de Deus, né? Então, eu acho assim, se você vai num banco, não é verdade? Para te abrir uma conta tem que estar tudo certinho, né? Não pode faltar nenhum documento. Por que para Deus também não pode estar tudo certinho, né? Sabendo que o matrimônio é uma graça de Deus, é uma bênção de Deus na nossa vida, não é verdade? Então se pode, né? Faz direitinho. Faz direitinho, bonitinho, né? Como manda o figurino, vamos dizer assim. É o meu sonho no casamento, ainda, as pessoas da mesa. Já tô rezando pra ti ter um bom casamento. Eu acho bem lindo. Uma boa menina, uma boa menina. Tá, padre? Eu acho bem legal. Muito... O que o padre acha dessas pessoas que às vezes até são ligadas a igrejas católicas, que são considerados benzedeiros, eles são reconhecidos pela igreja? Não há esse reconhecimento, né? São pessoas que estão fazendo bem, na verdade, a gente não pode também... Não estão fazendo mal, né? Estão até ajudando as pessoas, muitas coisas bonitas acontecem. Só que oficialmente eles não estão ligados com a igreja, né? Só que assim, é como esse evangelho que teve há poucos dias, né? Tinha gente fazendo milagres em nome de Jesus, e os discípulos disseram, né? Proibiram essa pessoa. Daí Jesus diz assim, mas se estão fazendo bem, né? Se não estão contra nós, deixe. Que seja. Agora, quando começa a criar confusão, né? Começa a exercer o seu ministério com uma segunda intenção. Aí um abraço. Aí já a igreja também já não está muito de acordo com isso, né? Então, padre, vem cá, você veio de Tocantins de volta de moto? Rapaz, eu vim. Eu vim. Jesus. Com a jaqueta de couro preto ou aposentou? Não, com a jaquetinha de couro preta. Ela sobrevive. Rapaz... Mas tinha uma caveira nela? Assim, ainda não. Caveira. Rapaz, eu saí de lá numa quarta-feira, 6 horas da manhã. Cheguei aqui em Santa Catarina na sexta-feira, às 7 horas da noite. 2.500 quilômetros de moto. Dormiu sozinho, só você e Deus. Foi o pai vindo de carro ou de moto. O teu pai veio na frente? Não, é porque tu fui trazer minha mudancinha, né? Você tinha alguma coisa lá? Uma roupinha, uns livrinhos. Daí ele trouxe de carro, né? E eu vim de motinho. É interessante que eu não tinha essa... Fazia muito tempo que eu não andava de moto, né? Então, e essa distância tão longa, eu me lembro que quando a gente chegou em São Paulo, né? Eu quando desci da moto, eu descia todo duro, né? Todo duro, assim. Né, cara? Daí eu me lembro que foi na quinta-feira à noite. A gente chegou num posto. E eu tava assim tão cansado, né? Tão esgotado, que eu desci da moto e me joguei assim na grama. Como tava assim? No pátio do posto. Cheguei assim e me joguei na grama. Daí era um lugar que tinha muito caminhão, muito caminhoneiro. Daí quando eu me joguei, veio um monte de caminhoneiro em cima de mim. E me falaram assim, chama SAMU, porque o rapaz deu um infarto. E eu lá... Mas chamaram o SAMU, não? Não, daí eu me levantei. Não precisa chamar. Ressuscitei. Tá tudo bem, né? Ô padre, o que a igreja católica fala dos sonhos? Sonhos? Quando a gente sonha, assim, e tu sente que é muito real, tipo, nossa, estive com aquela pessoa, às vezes acontece isso. Eu já sonhei com Deus. Não, o sonho... Com Deus? Já sonhei com Deus. O sonho é uma das coisas da nossa existência, né? Só que assim, o problema é algumas leituras que às vezes as pessoas fazem, né?
Principalmente quando são leituras que não elevam as pessoas, que não trazem esperança, né? Então, às vezes, eu sonhei com isso, é morte, é doença. Eu acho que isso aí já não tá mais a serviço, assim. Teus amigos meus que sonham pra jogar no bicho, padre. Não, daí é outro papo, né? Mas não pode, aí o jogo do bicho também é ilegal, não existe isso também. Contravenção. O ouvinte tá aplaudindo e dizendo pura simpatia esse padre. Ô, padre, você falou em contravenção, por exemplo, no nosso caso legal, existe a contravenção, que é um crimezinho de boa. Tem um pecadinho de boa na igreja, assim, que é tipo uma contravenção? Rapaz, olha... sabe, assim, um pecadinho leve, assim, light. É crimezinho, não é de boa, né? Não, mas porque assim, sempre o pecado, ele nunca tá sozinho. O pecado às vezes é pequenininho, mas ele tá ligado com outro pecado, ligado com outro pecado, ligado com outro pecado, ligado com outro pecado. É, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo. Você um dia, você rouba um parafuso, né? Daqui um mês tu tá roubando uma caixa. Então se torna às vezes um vício, né? Mas eu roubo os canetas das pessoas, deixo na minha mesa aqui na empresa, padre. Ele assume que ele rouba. Você acha que eu tô... Isso aí pode ser uma doença... Mas eu reconheci aqui... Não, mas e se o meu pecado faz mal somente pra mim, padre? Pode ser uma doença sexual isso aí. Hein, padre? Ui. Se o meu pecado faz mal somente pra mim. De caneta aí, cara. Se o pecado faz mal somente pra mim. Não, mas faz mal. Mas ele é mais leve? Por exemplo, eu não estou fazendo mal pro humano, estou fazendo mal só pra mim. Às vezes tu te engana. Eu acho que eu não estou fazendo mal pro outro. É como os drogados dizem. Eu bebo, mas só quem bebe é eu, tá fazendo só mal pra mim. Eu uso cocaína, mas só é a mim que tá fazendo mal. Mas daí não, porque tem mas a família e tal. Exato. Tá, e tu também, às vezes tu pode pensar, não, esse pecado só faz mal pra mim. Tá, mas acontece, tu é filha, tu é mãe, tu é colega. Às vezes as pessoas que estão envolvidas contigo vão sentir a tua dificuldade. Tá entendendo? Então a gente é uma pessoa de relação, a gente tá sempre ligado com alguma coisa. E a gente tende a ser egoísta? Lógico. Né? Tá entendendo? Às vezes assim, só me faz mal pra mim. Mas as pessoas que convivem daí? Falta prudência para as pessoas, padre? Muita prudência? Hoje tá faltando muito pra mim, que eu vejo, é equilíbrio. Equilíbrio? Equilíbrio mesmo? Equilíbrio de conseguir entender uma opinião, de aceitar a opinião dos outros. Equilíbrio. Como você falou, hoje uma palavra que está muito desgastada ou muita dificuldade é o diálogo. O diálogo, as pessoas não dialogam mais. Eu falei, padre, para mim isso aí é o pior de todos, Pete. Ainda mais por causa dessa questão aqui, celular, WhatsApp, essas coisas. Sabe o que eu acho, padre? Na verdade, eu acho que as pessoas acabam colocando no celular a culpa do mundo. Eu acho que as pessoas usam o celular como desculpa também. Pode ser. Sabe, a eterna desculpa, dizer que estão conectadas e não estão, né? Porque não tem coragem de olhar as pessoas nos olhos. Acho que falta isso, padre. Por exemplo, você às vezes digita um texto aqui no celular grande ou fala com várias pessoas no mundo inteiro, interage com não sei quantos no Instagram, não sei quantos no Facebook, mas não dá bom dia para quem mora contigo. Não conhece quem está do teu lado. Duas palavras, bom dia. Às vezes eu interajo, curto, compartilho e não sou capaz de dar bom dia para alguém. Qual foi a última vez que você fez um pudim e levou pro teu vizinho? Mas é verdade, padre. Mas não é, faz um pudim e leva pro vizinho. Só ver se ele não é diabético também. Mas leva, sabe, o gesto, mas isso não é antipatia? Tem cura antipatia? Quer levar o pudim pro vizinho? Não, encontrar uma pessoa e não olhar na cara. Eu acho tão triste isso. Eu acho que antipatia dá pra trabalhar, né? Tem cura. Tem cura? Tem cura. Padre, aquelas pessoas que passam por ti e fingem que não te conhecem. Isso é pecado também? Olha, como disse, não, mas tu sacode a poeira e toca em frente. E te amam nas redes, né? Nas redes sociais, tem tudo que você dá um beijinho no ombro e toca o barco. Rola. Funk é pecado, padre? Olha o que você vai falar do funk, do pagode. Olha, a letra, o problema tá na letra, tá entendendo? A letra, a música não é um pecado, né? A música é feita para alegrar o homem, né, para nos divertir, para dar um fluido na vida. O problema é a letra, né? Às vezes uma letra violenta, né, que faz apologia à droga, alguma coisa, né?
a violência contra Não, mas a eu mulher. falo funk, mas não é o funk, né? Acho que todos os ritmos tem os idiotas que escrevem letras assim, né? Eu falo funk porque a gente gosta de pegar no pé, mas olha, ver os que tem... cantam inglês, né? É, que não sabem nem o que estão falando, né? Eu acho que a música é um dom, né? Tu saber tocar um instrumento, saber que uma pessoa que tem uma voz bonita pra cantar é um dom. Então como é que pode ser um pecado? Agora o conteúdo é complicado. Sabe uma pessoa que tem um dom fantástico? Bailarina Ana Botafogo, pá. Olha aqui, ó, a UNESCO, o Ministério da Cultura e a UNESCO apresentam o 19º UNESCO em Dança. Vocês não têm noção que maravilhoso que é. Amanhã, né? Amanhã tem programa da vez especial, UNESCO em Dança, e tem um papo com a Ana Botafogo aqui no Avesso. Já tô anunciando agora, tá? De 18 a 20 de outubro no Teatro Elias Angeloni, abertura com talk e palestra da bailarina mais conhecida do Brasil, Ana Botafogo. 40 coreografias selecionadas receberão até R$1.000 de cachê cultural, Pitoca. Vamos fazer uma coreografia do avesso? Mas já tô de coque na cabeça. Entrada já franca dançando. em todos os dias. Saiba mais em unesc.net/emdança. unesc.net/emdança. Realização do Ministério da Cultura e do Governo Federal. Patrocínio do Bistec, Anjo, Giasse Supermercados, Farben, Construtora Locks, Beta e TWA. Fomento maravilhoso. Apoio aqui da Som Maior, do 48 e da Tribuna. Padre Alex, meu querido, infelizmente não dá tempo para mais nada. Só dá tempo para você deixar um recado para os nossos ouvintes, por favor. Eu queria deixar um abraço a todos, principalmente para o Padre Maxwell, que está nos escutando, para o Realdinho e para o pessoal da academia do Leandro da Alfonso. Ah, é? Estão ouvindo? Estão ouvindo lá. Que perguntaram se o humano tinha morrido, porque nunca mais apareceu. É, mas na academia, né? A churrascaria eu vou sempre. Quer dizer que ele não vai na academia, não tá indo na missa, ele tá mal, esse até meu colega, né? Até eu perguntei se tava devendo, não, tá tudo certinho. Não, pior que eles nunca me cobraram lá, padre, eu nunca fui. Mas agora revela pra audiência qual foi o combinado de vocês. Vinha no avesso, se ele... Eu e o Bruno, a gente combinou o seguinte, eu vinha no avesso, mas ele tinha que ir na missa domingo. Então... A minha parte eu fiz, agora eu quero ver a dele. Não, promessa é dívida, eu vou com o maior prazer do mundo, Padre Alex. Vou com o maior prazer mesmo. Tá bom? Só o senhor para me levar de volta para a igreja. Agora tu não sabe se o senhor é com S maiúsculo ou é o seu senhor. Não, é com minúsculo. É o minúsculo mesmo? Minúsculo. Padre, obrigado pela presença. Valeu, Toca, obrigado. fechou? É nóis, fechou. Vamos pecar um pouquinho agora? Não, chega de pecado. E mais uma vez o dia foi salvo, graças ao programa do Avesso e às meninas super poderosas, a Piti e o Mano. Até a próxima, pessoal.